Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pessoal, estamos então agora quarta-feira, dia 30 de março de 2022, uma data muito importante, um evento histórico está acontecendo nesse momento. É o aniversário da minha sobrinha, a Júlia. Tentei dar os parabéns para ela, ela não atendeu o telefone, então fica aqui os parabéns a Jujubinha pelo Fora de Curva. Mas agora, falando de coisas menos importantes do que o aniversário da Júlia, eu queria tocar em duas questões antes de nós chegarmos no tema de fundo do Fora de Curva de hoje. O primeiro diz respeito à promessa da Rússia em diminuir os ataques às cidades ucranianas. Nas conversações entre as comitivas russas e ucranianas, os russos se comprometeram em diminuir a intensidade dos ataques, mas o que nós observamos hoje, mais uma vez, é que essas conversações servem simplesmente para provocar desinformação. Algumas cidades ucranianas tiveram, sim, hoje, ataques muito mais intensos de foguetes do que nos dias anteriores. Então, pelo jeito, essa guerra aí vai continuar se desenrolando por mais algum tempo. Espero que não, mas o que mostra é isso. A segunda questão que eu não gostaria de tratar, mas não dá para ficar calado em relação a isso, é o posicionamento de um juiz do Supremo Tribunal Federal, citando o caso, agora vocês vão saber de qual eu estou falando, a respeito da prisão ou da limitação de liberdade do deputado federal Daniel Silveira. Sim, algum tempo atrás ele fez algumas declarações que eu acho impróprias, mas constitucionalmente ele pode fazer isso por ser um representante eleito. Ele acabou sendo preso por isso, agora querem que ele use tornozeleira eletrônica, e me surpreende que o Congresso Nacional não dê respaldo à liberdade de expressão desse parlamentar, por mais equivocado que ele esteja. É um ponto de encruzilhada histórica, e se o Congresso Nacional não se pronunciar de forma correta nesse momento, garantindo a sua autonomia enquanto poder da República, a democracia brasileira, sim, ela está grandemente ameaçada e desmoralizada. Mas agora vamos mudar de assunto, falar de coisas que nos interessam no dia a dia. Há alguns dias atrás eu veiculei aqui no Fora de Curva um pequeno estudo que eu fiz a respeito dos municípios de maior renda per capita do país, elencando alguns que podem ser interessantes, ser alvo de um aprofundamento para aquelas pessoas que querem mudar de vida, querem tentar oportunidade em um lugar diferente da onde moram. Agora vamos desenvolver mais um pouco isso, gente. Como eu falei, naquela versão anterior desse estudo, eu foquei apenas em renda per capita. Agora eu vou focar numa leitura mais referente à dinâmica da economia, os lugares onde essa renda per capita mais cresce no Brasil, em termos municipais. Vamos ver então? Eu fiz essa análise em 4 medidas de tempo, porque se a gente pega, vocês vão compreender, um indicador ponta a ponta, pode ter acontecido alguma coisa em determinado município, e realmente isso acontece, tipo um investimento grande em um município pequeno, que faz a renda per capita lá disparar. Assim como a saída de uma empresa pode fazer com que aparentemente essa cidade empobreça de um ano para outro. Então o que eu fiz? Eu peguei 4 tempos de análise. O primeiro, 2003 a 2019, depois 2010 a 2019, 2015 a 2019 e finalmente 2018 a 2019. Eu usei 2019 porque é a última informação de produto interno bruto municipal que nós temos. E mesmo que nós já tivéssemos os dados de 2020, vamos lembrar, as informações referentes ao ano retrasado são completamente malucas por causa da pandemia e do isolamento social imposto em várias cidades do Brasil. E eu vou colocar agora aqui na minha cara os 10 municípios que tiveram maior crescimento médio anual da sua renda per capita entre 2013 e 2019. Olha só. Em primeiro lugar está Conceição do Mato Dentro, de Minas Gerais, passa por Santo Antônio dos Lopes, em Maranhão, Jacareacanga, no Pará, Lagoa do Barro, do Piauí, enfim, são municípios predominantemente de pequeno porte. E eu posso dizer o seguinte, gente, na maior parte dessas situações, isso está associado a esse crescimento espetacular, está associado ao quê? Há um investimento forte em uma comunidade ainda pequena. Talvez a exceção a essa regra
seja exatamente Ilhabela, em São Paulo. Essa cidade, que recebe muito royalty de petróleo, também tem uma atividade turística e de serviços muito forte. Então, ela tem certa coerência em estar nesse ranking. Quanto às demais, claro, elas enriqueceram em função de algum tipo de investimento, pode despertar o interesse de algum de vocês, mas são comunidades ainda pequenas que talvez somente agora estejam começando a internalizar essa riqueza que chegou a elas de uma maneira mais eficaz. E aí, gente, usando essa tabela como exemplo, eu tenho outras que eu fiz para compor esse estudo, que é exatamente o que eu falei antes. A evolução do crescimento do PIB per capita municipal entre 2010 e 2019, depois 2015, 2019 e 2018 a 2019. Eu não vou mostrar agora no farol de curva, senão vai ficar muito cansativo. A ideia é mais mostrar metodologia. Quem quiser ter acesso a essas tabelas, me peça nos comentários que eu envio, compartilho sem nenhum problema. Mas explicada a metodologia desse estudo, vão para a conclusão. E eu vou ter duas conclusões. A primeira é o ranking real do Brasil, que eu calculei em cima das médias dessas médias. Isso é meio complicado, mas eu vou dizer o seguinte: são 4 rankings de 4 espaços temporais. Eu calculei a média de cada um desses espaços e fiz a média de todas essas médias, para dar um resultado que até certo ponto elimina a maior parte das distorções. Então são indicadores bem mais próximos da realidade do que se eu pegasse apenas uma data arbitrária, vamos falar assim. E aí, nesse ranking brasileiro de todos os municípios do país, a liderança fica para Conceição do Mato Dentro, de Minas Gerais. Depois vem Saquarema, no Rio de Janeiro, que já tem uma população de 89 mil habitantes. Seguido por Godofredo Viana, Maranhão, Lagoa do Barro, no Piauí, Queiroz, em São Paulo, Catas Altas, em Minas, Araguaçu, em Tocantins, Rochedo de Minas, em Minas Gerais, São Bento do Norte, Rio Grande do Norte, e Marataízes, no Espírito Santo. São esses os 10 municípios que tiveram o maior crescimento médio da renda per capita no Brasil de 2003 para cá, avaliando isso em 4 espaços temporais. E aí nós olhamos, sim, são municípios predominantemente de pequeno porte, e aí qualquer coisa nova que se faça numa base econômica pequena, lógico que vai ter uma repercussão enorme. Então, para as pessoas realmente interessadas em procurar melhores alternativas para a vida, mudando de cidade, ou até talvez tenha surpresa do seu próprio município, estar constando nesse segundo ranking que eu vou mostrar, eu fiz um corte. Eu peguei, a exemplo do que eu fiz da outra vez, as cidades com população a partir de 150 mil habitantes. E olha a conclusão interessante que a gente chega, pessoal. Está aqui. Agora a tabela está aqui na minha frente, vocês podem ver. Em primeiro lugar está Maricá, no Rio de Janeiro, que sim, ela tem uma influência fortíssima dos royalties do petróleo, mas tem um setor de construção civil muito forte que se desenvolveu ainda na década de 70 por conta da construção da Ponte Rio-Niterói. E depois vem Paraupebas, no Pará, dedicada à mineração. E aí, a partir do terceiro lugar, nós temos economias bem mais diversificadas que sim, podem interessar a qualquer pessoa que queira fazer um projeto de comércio, serviços, alguma pequena indústria, algo inovador e que tenha uma sociedade com poder de consumo. Nem sempre muito grande, é verdade, mas o fato é que esses municípios estão crescendo a um ritmo bem acima da média brasileira. Então eu vou começar por Marabá, também do Pará, que tem uma indústria já diversificada, além de ter um setor agropecuário muito forte. Depois Caucaia, no Ceará, que é um dos municípios mais populosos daquele estado. Tem um porto que está se desenvolvendo muito nos últimos anos, com grande crescimento também do setor de serviços e industrial. Depois a tradicional Niterói, no Rio de Janeiro, com um pouco mais de 500 mil habitantes e dedicada ao setor de serviços. Então quem tem ideia de montar um comércio ou alguma coisa em termos de prestação de serviço, seja lá qual for, provavelmente Niterói pode dar uma resposta bastante interessante, além da vantagem de estar do lado do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito feia, né? Brincadeira, cidade fantástica.
Depois de Niterói vem Camaragipe, em Pernambuco. Esse município é muito perto de Recife, tem um PIB per capita ainda muito pequeno, mas por outro lado conta com um altíssimo ritmo de desenvolvimento econômico, mais o setor de serviços, mais o comércio. Camaragibe está crescendo a uma média de 6,48% ao ano, considerando todas aquelas dimensões de 2003 a 2019, 2010 a 2019, 2015 a 2019 e 2018 a 2019. Depois tem Parnaíba, no Piauí, um polo turístico muito interessante com alto desenvolvimento do comércio nesses últimos anos, não contando, é claro, com os efeitos da pandemia, que agora, pelo jeito, está ficando para trás, eu espero que sim. Depois ainda nós temos Pouso Alegre, em Minas Gerais, que é um dos maiores produtores de café do Brasil, também conta com uma indústria, uma agroindústria bastante forte. E finalmente a nossa Ilhéus, na Bahia, cidade fantástica, voltada para o turismo e para os serviços. Ou seja, gente, quem quer ter uma vida com mais oportunidades aqui no nosso país, tem que pensar em termos de paródia naquela música que eu acho que é do Milton Nascimento, Aldir Blanc. O bom empreendedor tem que ir aonde o dinheiro está. As cidades que crescem no Brasil, que mais crescem de maneira consistente, estão aí na cara de vocês, as 10 mais. Lógico que se vocês me enviarem um comentário pedindo alguma análise específica, se eu puder fazer, eu vou fazer com o maior prazer. Mas aí está uma ideia de lugares promissores para desenvolver um novo negócio, uma nova vida, com potencial para realização material e pessoal. Então quem está meio no marasmo assim, estão aqui algumas oportunidades. Gente, vamos se mexer e vamos procurar as melhores chances para ter uma vida melhor. Para encerrar o Fora de Curva de hoje, eu falei também alguns dias atrás de um motorista argentino que bateu o recorde mundial de pingucice ao volante derrubando um poste. Mas esse herói já foi superado. Dizem que o cara sobre o qual eu vou falar é um indiano, ele não bebeu, mas ele fez uma barbeiragem muito maior. Vocês sabem quando a gente está saindo de avião, tem aquele tratorzinho que puxa e leva o avião porque o avião não dá marcha ré. Então esse sujeito, esse indiano, era o motorista desse tratorzinho. E o que ele fez foi manobrar um avião para levar para a pista, para decolagem. Ele não viu direito, eu acho, por onde estava andando, e simplesmente esbarrou a asa do avião num poste de iluminação do aeroporto. O poste caiu. Se vocês quiserem ver, isso foi filmado, está na internet. Então não é mais argentino, gente. O maior barbeiro do mundo é indiano agora. Parabéns a ele e nossos votos de boa sorte aqui do Fora de Curva, porque ele vai precisar disso, uma vez que certamente ele não é mais motorista de tratorzinho de puxar avião. Precisa de novo emprego. Alguém quer dar emprego para esse cara aí? Não de motorista, por favor, né? Gente, então era isso por hoje. Agradeço muito a atenção de vocês. E se gostaram desse vídeo, não se esqueçam. Dedão no like, compartilhem esse material com a sua rede de contatos e se inscrevam aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até breve. Um abraço a todos. Tchau.